Tá me ouvindo bem, doutora? Estou ouvindo bem. Eu tô achando a luz aqui Ah, meio escura, tá bom aí? tá ótimo, tá espetacular. Tá bom, Ah, ok. então você conhece Depeche Mode, né? Eu amo Depeche Mode e aqui quase Sério? ninguém conhece. Não. Você teve no show dele? Infelizmente, não. Doutora do céu. Economizei um ano para ir no show dele. Vi ele Nossa, assim, sim, cara crachá, pertinho dele. Depois você entra no meu Facebook, que as fotos estão lá. É assim, uma pena de não cumprimentá-lo, né? De abraçar, né? sim. Mas a satisfação de ouvir ao vivo toda a banda, uma banda que eu ouvi quando eu era adolescente, eu tinha meus 14, 15 anos. Quando a pessoa acorda para a vida, né? Sim, Porque essa banda já é dos anos 80. é dos anos 80, justamente. Então os meus tios tinham um disco de vinil, e eu escutava aquilo até arranhar, gostava tanto. E eu sempre ouvi. E quando eu fiquei sabendo que ele teve aqui, que ia passar por aqui, eu comecei a juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. E eu fui nesse dia, choveu bastante. Lá foi no Aliança Parque. Cara, é assim, eu não sou muito show. Tô sendo sincero, tô com 51 anos. Eu acho que eu fui o quê? Em 2 shows na minha vida. E um deles foi marcante para mim, foi Depeche Mode. Ah, eu saí assim tão satisfeito, uma realização de um sonho. Mas vamos lá, gente. Boa noite a todos. Deixa eu só dar um oi aqui na turma aqui. Cláudio entrou, Borba, boa noite. O Val Vigueira, Adriano. Ô, Luciano, boa noite, parceiro. Luciano aí sempre presente nas nossas lives. Deixa eu abrir aqui a pauta, doutora. Então, gente, boa noite a todos. Essa live vai estar gravada no Instagram e no YouTube, no Bate-Papo com Varenga. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Então, hoje, o nosso bate-papo é com a advogada que atua no mercado imobiliário há mais de 16 anos. É CEO da Pavão e Associados Advocacia e Consultoria Imobiliária. Ela é palestrante, tutora de cursos de DDI e documentação imobiliária EAD. Olha que espetacular. E escritora com 2 livros publicados, que é Manual da Corretagem Imobiliária para Compra e Venda e Donas do P Todas. Eu ri demais. Eu não posso falar, porque hoje eu postei uns shorts, né, no YouTube. Em um desses shorts, eu estava falando mal do governo. E você acredita que o YouTube não deixou? Não deixou postar. Aí cortei o nome do dito Aham, cujo, aham. cara que bebe, eu não posso falar o nome, e aí o YouTube deixou. E eu, cara, não acreditei. E eu fiz o corte, os cortezinhos da live, da última live que eu fiz do Canadá. E eu falei mal do governo atual. E, cara, o YouTube não deixou, não. Eu achei, assim, absurdo. Outro Ah, dia mas, eu brinquei com o Rony Menezes, mas eu aham, escrevi algo do tipo assim, ah, eu vou te bater. Eu coloquei alguma coisa assim. aham. Removeram meu comentário também. Caramba, sério. Eu pensei que era sacanagem. Tô te falando sério. Eu assisto todo dia na hora do almoço o Pânico. Eu gosto muito daquela turma, né? Que também me fez, me acompanha desde a adolescência, o Pânico, né? Que é antigo. Então, algumas coisas que eles falam, que eu acho que o diretor lá fala, né? Através do fone, fica, cara, não fala que o YouTube vai abaixar. Aí eles evitam Aham. de falar. O Birajara Marques, muito boa noite. Então, gente, além desses 2 livros já publicados, ela tem mais 2 livros para serem publicados no final do ano. Vamos falar sobre isso lá no finalzinho, sobre a sua mentoria, sobre seus livros, seus projetos, por aí vai. Então, gente, vamos dar boas-vindas à doutora Carolina Pavão. Te acompanho já tem algum tempo e eu fuço lá o seu Instagram e realmente é uma honra de você estar aqui na nossa humilde tela. Ah, eu vi um pouco do seu histórico, as palestras que você já participou, o trajeto que você já fez e aonde está hoje, realmente não é fácil, tá? Não é fácil. Por quê, doutora? É um mercado muito concorrido, muita gente quer chegar ao seu nível, então, assim, não é fácil. Estou sendo bem sincero, parabéns
Eu por agradeço. esse trajeto maravilhoso que você fez, as palestras que você participou, algumas das pessoas que você já teve contato, já apareceram por aqui, principalmente a Melissa. Eu vi você, a Melicinha que faz aí Melissa está as sempre palestras das com a gente. mulheres, aham, os livros, então é um amor de pessoa. Doutora, então seja bem-vinda mais uma vez. Fala pra gente de que região no Brasil a doutora é. Fala para mim qual foi a sua virada de chave antes de você ser advogado, o que você fazia, o que, o que você tornou, o que deu clique para você ser advogada e quando se formou, por que você se envolveu no mercado imobiliário? Já porque a área da advocacia é tão ampla. Então, a palavra da doutora. Inicialmente, eu agradeço o teu convite. Na realidade, é uma honra minha estar falando com Boa. alguém de Goiás, né? Eu tenho muito carinho por essa terra. Sempre digo para a Aline do cabelo verde, que eu chamo ela de Fadinha, uma corretora bem porreta daí também. Sempre falo que eu tenho paixão pela área de Goiás. Eu nasci em Brasília, bem aí pertinho. E não conheço, né, as fazendas, as terras que nós temos aí. Então, eu ainda quero ir aí tomar um café com vocês, tá? Se Deus quiser, doutora, se Deus quiser. Que bacana. Eu não Vamos estou lá. conseguindo ver se tiver algum comentário, por algum motivo não está Tá bom, aparecendo eu aqui. Aí falo. você me chama? Falo, chamo sim. Então Fala para tá. mim, como é que foi sua virada de chave, doutora? Então, Luiz, eu prefere chamar de Luiz ou Alvarenga? Alvarenga, pode ser Alvarenga. Então tá. É, mais Então, Alvarenga, bacana. eu estudei. Eu morei em Minas Gerais, vim para Joinville, onde eu resido já faz mais ou menos uns 20 para 25 anos. Não vou falar muito para não bater a idade da gente, né? E eu sempre gostei muito de construção civil, tá? Eu sabia que eu queria fazer direito, isso desde a terceira, quarta série, que eu já apartava briga, já tentava, né, fazer as intermediações. E eu fiz um técnico aqui em Joinville, tem uma escola conhecida que é a Escola Tupi, e ali eles oferecem técnico de edificações, de processamento de dados. Eu era louca para fazer edificações, mas acabei seguindo o desejo do meu pai e fiz processamento de dados. Não deu certo, né? Não deu certo. Computadores, só lamento. Para mim é só para peticionar. E aí eu sempre tive essa queda por construção. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha uma noção que eu queria fazer um TCC na área imobiliária ou de construção e acabei optando por patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, né? O patrimônio de afetação, há uns 10 anos atrás, ele não era muito falado, ele começou a ser falado agora, no final de 2018, porque ficou bem interessante, né, para os construtores, para a incorporação e até mesmo para as imobiliárias, porque garantiu mais uma vez a comissão de corretagem, né? Nós já tínhamos a garantia do Código Civil, mas aí veio essa emenda da Lei de Incorporações que garantiu mais uma vez por escrito a comissão do corretor em eventual distrato. Então eu falava muito sobre patrimônio de afetação. Trabalhei, ao me formar, trabalhei em 2 outros escritórios, onde trabalhei muito com direito civil e com direito tributário, importação de veículo, e tive o prazer de trabalhar no fórum. Ali no fórum, eu trabalhei por 6 anos em uma vara especializada em contratos imobiliários, em corporações. Então, Boa. ali eu comecei opa, o que dá problema na intermediação? Porque geralmente os processos, Alvarenga, eles são repetitivos. Uma coisa ou outra que difere, uma situação ou outra de demarcação de terra, alguma coisa muito esdrúxula que foge do contexto. Mas quase sempre é sobre a mesma coisa, é sobre a mesma cláusula. Então eu já analisava ali o que podia dar problema no futuro, mas sabia que eu queria advogar, não queria fazer concurso público. Que bacana. Então, quando eu saí do fórum,
eu trabalhei por último em um escritório que me deu essa possibilidade de atender construtoras na parte comercial, galpões e locação comercial. Então, eu iniciei por ali. E fui tendo acesso indiretamente aos corretores de imóveis. Porque nas transações dos incorporadores, vinham os corretores no escritório, em conjunto, né? E ali eu via que muitas vezes eles estavam desamparados. Muitas vezes, protegendo ali os incorporadores, eu também atendo incorporadores, mas as imobiliárias estavam desamparadas ou elas não sabiam os limites de atuação dela e acabavam assumindo responsabilidades que não eram delas, né? Não. Então, a minha virada de chave foi aí. Eu vi que eu estava fazendo o que eu amo, vi que tinha um buraco ali, faltava uma defesa específica, né? Um olhar com carinho para as imobiliárias em certos pontos. E foi quando eu falei, eu vou entrar nessa, né? Que bacana. E comecei a fazer publicações nessa área e bater nisso e buscar por isso até abrir o meu escritório e focar, né? Eu já fiz, ao invés de eu começar com aqui eles chamam de atendimento geral, né? Clínico geral, eu já comecei focada, né? Eu atendo imobiliária e incorporadoras. Muito bacana, que bagagem, hein? Nossa, tô aqui com o queixo caído. Deixa eu só dar um oi aqui, escreveram aqui, a Corretores Top escreveu o seguinte: linda minha advogada, beijinho, Kátia, Carlos Roberto, boa noite, Rocha Irmão, boa noite, Saí de Imóveis, boa noite, Vasconcelos, Suzana Corretora, boa noite. Vamos lá. Gente, quem nunca participou da minha live, eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução. Vamos falar hoje sobre... Assim, houve mudança de pauta. Nós íamos falar sobre... no último momento. Mas não tem importância. Ou seja, é quase a mesma coisa. Só muda o nome, né, doutora? Só muda o nome. Né? Nós íamos falar sobre o que é e qual sua importância do due diligence para contratos imobiliários. Aí nós trocamos para a importância de análise da documentação. Ou seja, é a mesma coisa, só muda as palavras difíceis. Mas para quem é curioso, eu fiz uma pesquisa aqui, que nem eu sabia, o que é, afinal, due diligência. A palavra teve origem no termo inglês, que quer dizer devida diligência, ou seja, uma fiscalização mais profunda no contrato. Ou seja, como a mudança de tema foi feita quase no último momento, eu não tenho como fazer. Tem que ter emoção, né? Tudo é com emoção. Então vamos lá, gente. Doutora, passa só uma pincelada o que serve, então, esse due diligência, e na sequência vamos falar qual a importância da análise da documentação. Só dá aquela pinceladazinha, só para matar a curiosidade aí do povo. Quero mandar um beijo rapidinho aqui para Corretores Top, para o Carlos Roberto, também é meu cliente, Imobiliária Gol, a Kátia Veig, minha amiga de muitos anos, corretora aí também. Partindo aí para o lado de Portugal. Muito obrigada pela presença de vocês. A Rose, minha amiga, grande amiga, corretora fantástica de São Paulo. Rose, beijo. Agora que eu aprendi a fazer coração, vai ver que tá aí. Então vamos lá. Qual a elite, Alvarenga, a due diligence nada mais é que a diligência prévia e é uma obrigação do corretor de imóveis. Ela não é um ato extra. Na realidade, ela está dentro da lei dos corretores, né? Só que lá na lei dos corretores, eu não vou me lembrar agora o artigo específico, se é o 6º, se é o 4º, mas é bem no início da lei, ela explica que o corretor ele tem que ter a diligência com a documentação dos clientes e do imóvel, né? No Código Civil, também tem que o corretor ele tem direito aos honorários de corretagem dele, né? A intermediação, se ele iniciou, se ele aproximou as partes, ele já começa o vínculo
da intermediação, mas não é só pegar potencial comprador e potencial vendedor e juntar. O trabalho do corretor é a análise da documentação do imóvel, análise da documentação das partes, o esclarecimento e a assinatura dos documentos específicos, iniciando lá pela sua proposta de compra e venda, bem completa, né? Não é? Às vezes a gente pega algumas com o primeiro nome só, não tem o CPF, não descreve o bem imóvel. A proposta, ela já começa a vincular. A gente já diz que é o contrato vinculante. É ele que vai te dar base para o teu contrato particular. E uma vez que tem um erro na proposta, você pode ter um arrependimento na hora do contrato ou depois, porque na proposta assinada por ambas as partes tem informações válidas, né? Então, o que é essa due diligence? São os documentos essenciais. Dentre os documentos essenciais, quando a gente começa a fazer, seja para uma transação imobiliária de compra e venda, de locação, de permuta, e até mesmo para o leilão. Leilão, a gente fala muito em due diligence também. Então, eu vou pegar a matrícula do imóvel, quando eu tenho a matrícula, eu preciso analisar na matrícula legitimidade de parte, eu preciso saber se a pessoa que chegou com o imóvel lá na minha imobiliária, né, que trouxe o imóvel para que eu venda, é a pessoa legítima para vender? Ela pode vender esse imóvel? Quem vai me dizer isso é a matrícula atualizada. Então, o último registro que trouxer proprietário fulano de tal, é essa pessoa que pode vender. Ah, não é a pessoa que está falando comigo. Então, eu preciso perguntar, você tem uma procuração pública dessa pessoa que consta? Então, procuração pública, quando eu não tenho a legitimação da pessoa que me procurou na matrícula, eu preciso questionar da procuração pública. Com a procuração, eu preciso saber se ela é válida, se ela está vigente. Como que eu faço para saber disso? Ligando no cartório. Lá em cima da procuração pública vai estar descrito que a procuração ela foi feita pelo fulano de tal, outorgada ao ciclano na data tal e vai trazer os poderes. Nessa procuração vai dizer qual é o cartório lá em cima. Então eu ligo para o cartório, verifico, tem algumas procurações que já tem até o QR Code, né? Ali eu já posso ver a validade dela. Mas aqui em Santa Catarina, em Joinville especificamente, a gente liga para o cartório, eles têm muita boa vontade de puxar ali, de dizer, Carol, doutora, está válida, a procuração está vigente, pode seguir. Passada essa análise da legitimidade das partes, eu preciso verificar impostos. Eu preciso buscar CNDs, certidões negativas de débito. Então, eu preciso saber das partes e do imóvel. CND federal, Receita Federal, CND da Receita Estadual, CND do município, né? Verificar a questão de IPTU, eventualmente de ISS, se uma das partes for empresa, né? Eu preciso verificar certidões negativas judiciais federais, ver se não tem algo já na dívida ativa. Eu preciso justiça estadual. Justiça estadual geralmente é o que mais aparece, porque podem ser processos de várias coisas que podem impactar na venda ou não. Então, é bem importante você entender desse documento, porque às vezes você perde uma venda com medo porque bateu uma positiva e não é algo que vai impactar na venda. Porém, pode ser algo que vai impactar muito. Então, tem que levantar também. Justiça trabalhista. Lembrando que a justiça trabalhista é uma das justiças mais rápidas que tem e é muito fácil de penhorar imóveis. Então, é importante levantar essas CNDs. Essas são as principais, não únicas, mas são os documentos principais que o corretor tem que se atentar já desde o início.
E por que eu falo desde o início? Porque eu estou captando um imóvel. Eu vou pegar esse imóvel e vou publicar no meu site. Quando eu publico no meu site, eu estou assumindo uma responsabilidade sobre aquilo que eu estou publicando. Porque eu estou colocando no giro. Aí a gente lembra lá do CDC. CDC, desculpa as abreviações, né, mania, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser entendido que eu tenho fornecedor, que o fornecedor é o incorporador, é o construtor. Quando é venda de pessoa física para pessoa física, a gente tem discussões nesse sentido. Mas quando é empresa, a incorporadora, a construtora, ela já está ali como fornecedora. Havia entendimentos de que corretores de imóveis, imobiliárias, entrariam dentro do critério fornecedor, porque eles distribuem o bem, né? Entra lá como distribuidor do bem. E aí, o distribuidor do bem, ele precisa passar as orientações corretas e as informações fidedignas no site. Então, se eu falar que eu estou vendendo um geminado com um portão eletrônico e no final o portão não é eletrônico, infelizmente, se as partes assinaram a proposta e o contrato e não tiver um portão eletrônico, vai ter que ver quem foi que passou a informação errada. Foi o incorporador ou foi a imobiliária que acabou cadastrando sem querer lá? E a pessoa deu aceite e no contrato estava lá, né? Então a gente precisa cuidar. Hoje em dia, print é uma arma. É verdade. Uma vez que eu printei, você pode tirar do site amanhã, mas se eu printei, eu tenho guardado, né? E eu vou cobrar de você. Então a gente tem que ter muito cuidado. Outra informação a nível de Cresce, né, é a questão do registro da incorporação. Se eu estou vendendo um imóvel que ele está sendo incorporado, eu preciso ter o número do registro da incorporação destacado lá no meu site. Se eu não tiver, eu posso ser autuado pelo Cresce, né? É obrigatório. Então, são esses detalhes que a due diligence busca. Ela não é um bicho de 7 cabeças. O nome americanizado é porque a gente acaba não falando, fala que due diligence é uma questão. Eu achei, quando você me passou o script, né? Eu até mencionei, lembra muito a empresa, porque quando a gente vai fazer uma cisão, uma incorporação, 3 passos de empresa, a gente também usa essa palavra, due diligence, que é a análise da vida da empresa, né? Se o comprador vale a pena comprar ou não. Mas a due diligence imobiliária existe, está na lei, só não está com esse nomezinho, mas traduzindo é diligência prévia e é obrigação do corretor. Muito. Então, meus amigos, não é um bicho de 7 cabeças e nem é algo a mais. É uma obrigação nossa como corretores. Muito bem explicado. Foi uma aula. Doutor, então fala para a gente qual a importância dessa análise, essa análise de documento. Por que é Bom, tão importante? Aonde pode errar, o que pode ocasionar se a gente errar? para a gente começar a fazer um contrato, seja o próprio corretor dentro da imobiliária, ou ele passando para um advogado fazer o contrato para ele, a gente precisa de informações básicas. Então, a primeira informação importante que o corretor precisa para poder fazer o contrato e o próprio advogado, parceiro dele, é a proposta. Então, a proposta de compra e venda ela tem que estar preenchida. Ponto. Ela que vai trazer quem está o prometente vendedor, promissário comprador, endereço, negociação, se vai entrar móveis, eletros, dependendo do seu imóvel usado, as garantias eu já vou apresentar ali na proposta. Então, eu preciso desse documento. Para que a due diligence entra onde? Eu preciso saber se ele é o legítimo proprietário. Se ele não for o legítimo proprietário,
vai ter uma cláusula onde na maioria dos contratos dos corretores, e aqui os corretores que estão me assistindo podem confirmar, que na maioria dos contratos nós temos lá, é a primeira ou segunda cláusula, se chama das declarações. Nesse momento, eu vou dizer que o promitente vendedor, ele é o legítimo proprietário do imóvel. Se ele não estiver na matrícula, ele não é o legítimo proprietário, precisa olhar a procuração. Se ele não for proprietário, porque o imóvel ainda é irregular e não tem matrícula, eu tenho que colocar que ele é o legítimo possuidor. E onde é Doutora, que eu vou ter essa informação para colocar no contrato? Na matrícula. Então já começa por aí. doutora, só um pouquinho. Claro? A Rose escreveu o seguinte: doutora, propostas enviadas por WhatsApp são válidas? Ou ainda assim precisa preencher a proposta formal, doutora? Rose, o WhatsApp ele é uma ferramenta bem bacana para a gente ter provas formais de conversa também. Só que nem sempre em juízo eles aceitam prints de conversa. Muitas vezes a gente precisa fazer ata notarial. Proposta é um documento. Ele é um documento que você tem que ter na tua imobiliária. Então, eu, Carolina Pavão, eu só aceitaria a proposta em documento. Ela pode ser enviada por WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas o documento proposta, ele tem que estar formalizado e assinado. Porque a assinatura da proposta é que vincula as partes. E uma vez que eu mando uma proposta só pelo WhatsApp, mesmo que apareça lá o azulzinho, eu não tenho uma assinatura. Então, ele é um documento. Esse documento ele tem que ser assinado, ele tem que ter assinatura de 2 testemunhas, até porque documento com 2 testemunhas eu posso executar, e documento com 2 testemunhas, ele se equipara a um cheque, a uma nota promissória. Então, inclusive, se você tem a proposta assinada com as 2 testemunhas, você não precisa da nota promissória. Tá? Muito bem explicado. Rose. Doutora, a senhora concluiu então sobre a importância da análise Não, ainda não. da documentação? Então vamos lá. Ainda não. Vamos lá. Então, Perfeito. então a matrícula ela já é importante ali. Então, em dado momento do contrato, eu também vou ter que colocar que o imóvel ele é livre de débitos, né? Que ele é um imóvel desembaraçado, que eu não tenho ações judiciais em cima desse imóvel. E como que eu vou colocar essa informação no contrato se eu não tiver feito a due diligence, se eu não tiver levantado os documentos? Não tem como eu colocar. Ou eu vou inventar, ou eu vou colocar informações inverídicas, então eu preciso fazer o levante da documentação. Então, levantando, eu vou saber se tem IPTU em aberto, taxa de lixo em aberto, eu vou saber se tem algum processo vinculado ao imóvel que demonstra que o imóvel pode ser penhorado, que demonstra se tem uma discussão de uma locação em cima desse imóvel, se tem discussão familiar, se o imóvel é proveniente de um inventário, se ele está passando por uma uso capião. Então, eu preciso levantar esses documentos para saber se eu posso vender e se o impasse judicial que eventualmente tenha aparecido vai prejudicar minha venda ou não. Eu sempre digo que o contrato você tem que ser transparente. Então, se você colocar lá no contrato que tem débito de IPTU e que a pessoa que está vendendo, inclusive, está te dando um desconto porque tem débito de IPTU, você está ciente, você vai assumir esses débitos, perfeito. Não tem problema, a negociação não vai cair se a pessoa leu, entendeu, assumiu e assinou o contrato, porque ele está bem transparente ali, né? Riscos. Se eu faço a venda de um imóvel sem analisar que tem um risco de penhora, se tem débito
documentos de condomínio daquele imóvel que já estão sendo levados a conhecimento do juiz a penhora, ou ainda que já está na matrícula a averbação, a cautelatória, ou um contrato de locação averbado que não tenha sido respeitado o direito de preferência, eu posso ter problemas judiciais, eu posso ter minha venda anulada. Doutora do céu, complicado, hein? Caramba! Um detalhe que eu tenho acompanhado também bastante é as pessoas que fazem a venda e esquecem de perguntar se ele é casado. Às vezes ele não é casado no papel, ele não tem a certidão de casamento, mas ele tem uma união estável, formalizado inclusive. Então eu preciso pedir o quê? Eu preciso da sua declaração de união estável para saber o regime. União estável tem regime. Se eu tenho um regime de comunhão total, se eu tenho um regime de, meu fugiu até o nome agora, do parcial, o meu cônjuge ou a minha cônjuge tem que assinar junto. Uhum. Se não assinar, ela pode pedir anulação dessa venda, anulação do contrato, porque ela não foi comunicada, né? Então, Alvarenga, resumindo, a due diligence ela é importante porque eu preciso dela para fazer o contrato com a informação correta, e se eu não fizer, eu estou colocando meu cliente em risco, a minha imobiliária em risco e a mim própria. Queima, né? Vai queimar, é verdade mesmo. Queima seu nome, queima a agência, não? Doutora, além dessa... É verdade mesmo. Doutora, além dessa documentação, que eu vi que é ampla demais, muito ampla, existe um laudo técnico, além disso, vistoria física e laudo técnico, lembrei. Quando o cliente ele traz o imóvel para a imobiliária, para o corretor, ou o próprio corretor vai fazer a captação, é importante que ele vá em loco, né? É importante que ele dê uma analisada no imóvel. Muitas vezes, até para um critério de venda, de melhoria do imóvel para as fotos, você precisa passar orientações para o dono do imóvel. Seria bom arrumar a calha, o telhado, a gente tem uma infiltração aqui, vamos corrigir isso aqui. Eu né? falo. Eu não pego o imóvel assim, caindo aos pedaços. Ixi, não pego. Perfeito, você tem que ir lá, né? Eu vou pessoalmente. Aqui na minha região, né? Agora, imóveis fora do Brasil, eu estou confiando na pessoa que me deu a oportunidade de vender aquele imóvel. Na República Dominicana, lá em Miami, lá em Portugal. Eu confio muito. Eu não tenho muitos parceiros. O que eu tenho são poucos e confiáveis. Por quê? Vai me queimar, vai perder minha parceria, se queimar, nunca mais vou entrar em contato com o cara. Então, assim, eu tenho uma pessoa em cada região. Tem uma pessoa em Portugal, tem uma pessoa na Espanha, tem uma pessoa na Holanda, tem uma pessoa na República Dominicana, tem uma pessoa em Bahamas, porque eu confio nessas pessoas, senão, esquece. Então você Mas faz conclui. intermediação nesses países também. Isso. Além de aviões, depois a gente também vai de conversar. Ok, doutor. Ok, doutor, eu entendi. Para os outros países, hoje eu sei que tem até um aplicativo, tem um programa que o corretor ele consegue, através de vídeo mesmo, acompanhar a vistoria do apartamento. Tem sim. Bem nítido a imagem. É bem isso mesmo, tem sim. Eu recebo isso aqui no meu celular. Aqui em Joinville, tem um corretor aqui em Joinville, o Marcos Tavares, ele tem, inclusive, É o 360 graus, o nome. Não é um trem assim? Você entra. Semana passada, eu consegui entrar dentro da casa, lá em Bahamas. Espetacular. Nunca tinha entrado. Você entra, vai assim, puxando no
no ratinho, né? Vai puxando, aí você vai entrando. Na sala, na cozinha, no banheiro, na piscina, no jardim, mas você vê detalhes mesmo. Você vai lá dentro da casa. Sim, E o caraca, meu, que e é futuro, hein? nítido, É porque nítido, a é nítido. primeira que eu É, peguei, eu lembro que eu dei um giro assim, lá no cantinho tem infiltração, porque dá para ver uma manchinha no papel caramba, de parede. Então, assim, que hoje top. tem É, muito dá pra produto ver. bom no mercado Tem, que possibilita o tem, corretor vender fora também, né? tem. Me mandaram uma proposta no início do mês passado, um óculos, parecido com isso aqui. Aí você coloca, né? Você coloca aqui e Aham. você consegue navegar dentro da casa. Cara, espetacular. Mas caro, caríssimo. Mas vamos lá, doutor. Eu- Então, a questão do Cristiane laudo, né? Galinha, muito boa noite. Oi, desculpe, doutor. Repete. Não, eu estava lembrando ali a questão do laudo. Quando a gente precisa de um laudo? Então, assim, tem essa vistoria, ela tem que ser feita, Tem, né? Não é tem. uma locação, a gente não está falando de locação aqui para fazer a vistoria inicial, intermediária e final, mas é a vistoria de quem quer captar um imóvel que esteja bom, está em bom Isso, estado, isso, né? isso. É o teu Isso mesmo. nome, é o teu nome. Então, orienta-se o vendedor que precisa ser alterado ou não, e até para que você saiba se tem uma infiltração, para que você saiba se tem alguma coisa, sei lá, rufo, telhado, algo que tenha que ser realmente arrumado, porque na hora que os potenciais compradores forem, eles vão verificar aquilo ali. E provavelmente eles vão pedir para arrumar, né? E Entendi. se não for arrumado e não for aparente, existe um risco que daqui a 2, 3 meses apareça a reclamação de quem comprou. Aqui eu só vou fazer uma vírgula. Contrato de compra e venda na planta, contrato de compra e venda de imóvel pronto, primeiro uso, é diferente de contrato de compra e venda de imóvel usado. Por quê? Por mais que ambos eu tenha que ter o cuidado de ir até o imóvel e verificar, um imóvel usado eu não vou dar garantia de pintura, de piso, de aparelho que ficou dentro do imóvel, como um imóvel que eu comprei na planta e eu espero que ele tenha garantia do incorporador, da construtora, né? Laudos. Os laudos, eles são muito usuais quando eu vendo áreas rurais ou quando eu vendo áreas que eu tenho alguma questão ambiental que eu vou precisar laudar para verificar aquela área que está separada do terreno, ela vai impactar na construção. O incorporador ele quer uma área. Eles até compram a área, muitas vezes, admensuram, e não é de corpos, porque ele sabe que tem um projeto para colocar um prédio ali, para colocar 3, 4, 5 geminados. Então, geralmente, no projeto dele já tem um cálculo, ele vai comprar a dimensura. Se tiver alguma questão de APP, alguma ponta de rio, algum corte de rio, alguma tubulação passando ali, isso pode impactar na minha venda e no meu uso daquela área. Então, são feitos laudos, né? A gente chama o engenheiro ambiental, chama o engenheiro civil, para validar se aquilo vai impactar na minha obra ou não, para eu não ter uma surpresa de começar, né, a soerguer a minha obra e, de repente, eu sou autuado por um órgão ambiental ou bate o bombeiro e diz que não vai liberar a obra porque não podia naquele momento. Então, laudo é mais utilizado quando tem esses detalhes. Muito bem, Esse doutor. seria um plus da due diligence normal da É, corretagem. pensando bem, é verdade mesmo. Nem tinha me tocado. Perante a vistoria física e o laudo técnico, é um plus a mais. É, Doutora, vamos lá. Vamos falar sobre, nesse processo, é revisado os contratos de acordos vigentes. vou Que lei que a pedir para doutora repetir pega para validar tudo? Essas leis são várias, antigas, são várias, né, doutora? são várias. Não.
várias. Uma vez eu listei assim, basicamente, né, para uma das matérias ali do IBREP, e tinham 11, 13 leis que a gente trabalha habitualmente, né? As mais usuais é o Código Civil, porque o Código Civil ele abarca as relações civis, contratos, né, obrigações. Então, a gente tem que usar a lei do corretor de imóveis para saber das nossas limitações, né? Lei de locações, lei de locação também, a lei de alienação fiduciária. Lei de alienação fiduciária é muito importante ter conhecimento, porque se eu estou vendendo um imóvel que vai ser financiado, né, a lei de alienação fiduciária está aí para isso. Leis ambientais, lei de incorporação. A lei de incorporação é a mesma que trata sobre condomínios também, então é importante. Quando eu vou vender um imóvel em condomínio, é bem importante saber por que o meu comprador quer o apartamento. É para moradia ou é para investimento? Quando o meu comprador quer um apartamento para investimento, eu não sei se o Thiago ainda está ali comigo, o Thiago trabalha com investimentos. Quando ele vai investir, eu preciso saber, é para locação comum, locação de longo prazo, ou é para short stay, locação de curtíssimo prazo. Isso é importante porque se tiver uma convenção do condomínio aonde bloqueia o Airbnb, que é o short stay, eu não vou poder locar e vou ter um problema, e o meu cliente que comprou o imóvel querendo fazer a locação curtíssima não vai poder fazer. Não pensa. Então, eu preciso ter o conhecimento da lei de incorporação, que lá vai me trazer também condomínio. Tirado isso, quando eu começo a adentrar no short stay, de novo, conhecido como Airbnb, eu preciso ter noção da lei de locação e da lei de turismo. Porque a lei de locação, ela não tem uma emenda ainda falando sobre o short stay. Nós temos locação por temporada. Locação por temporada é aquela até 90 dias. Muito. Quando eu falo em short stay, eu estou falando em locações por diária. Eu pego final de semana, pego um dia, né? Então, quando eu estou falando em diária, eu saio da lei de locações, vou lá para a lei de turismo, porque eu estou me equiparando a hotel diária. Mas é verdade mesmo. Eu aprendi isso numa live que eu fiz com Guilherme Lemos. Ele é um construtor forte em Orlando. E a última live que nós estávamos falando sobre isso. O aluguel de curta temporada e longa temporada. Tem que ter muito cuidado. Cada um tem seu valor, cada um tem sua lei. Isso lá na Flórida, hein? Imagina aqui no Brasil. Sim. Caramba, espetacular. O boom inicial foi lá, né? Nós tivemos o Brasil, a gente está trabalhando em cima do Airbnb é pouco tempo. Eu sou péssima para datas, mas eu tenho feito palestras em cima do short stay agora, ali com o Rony Menezes. E a gente traz isso, que o short stay, ele já passou pela Europa, pelos Estados Unidos, lá já foi apresentado seus problemas e já foram apresentadas soluções para isso. Cada continente, né? Cada país tem uma cultura diferente. Então, o que incomoda o francês, o que incomoda o italiano no short stay, não é a mesma coisa que incomoda o americano e não é a mesma coisa que incomoda o brasileiro. Então, cada país, eles tiveram que verificar o problema criado. Short stay é uma oportunidade. É uma baita de uma oportunidade. É uma forma de você aumentar o teu lucro com locação, trabalhando uma boa arquitetura, uma boa decoração. Hoje,
você pode jogar a tua locação lá no alto e vai ter gente que vai querer, porque vai querer bater foto, vai querer viver a experiência daquele local, né? Bonito, bacana. Então as pessoas pagam por isso muito mais do que uma locação mês. Mas é verdade, é verdade. Então, Espetacular. só que aí o que aconteceu? Quando eu falo de Europa, eu tenho pouca oportunidade de locação. E quando eu começo a fazer short stay na Europa, os primeiros problemas foi quem precisa de locação de longo prazo começou a perder a possibilidade de locar. Então começou a abrir um buraco, não tem lugar para as pessoas morarem de locação. Então, na Europa, eles tiveram que colocar algumas limitações de onde pode ter short stay, na França, qual bairro que pode ter, qual bairro que teve muita reclamação da vizinhança, que começou a ver muitas pessoas diferentes, isso acabou tirando a originalidade do local, né? Nos Isso. Estados Unidos, muito problema de lixo impactou os visitantes que não tinham o mesmo cuidado, né, de passar por ali. Questão também de poucas possibilidades de locação, principalmente quando a gente fala em Nova York e Manhattan, né? O impacto que deu com os hotéis, porque aí o hotel Me começou a fez perder. lembrar, Pode falar. me fez lembrar a última viagem que eu fiz para a Europa foi para Dinamarca, fui em Copenhague. E eu fiquei assustado. Eu entrei num bairro que só tinha indiano. É assim, eu não tenho nada contra eles, eu quero que sejam felizes. Mas assim, eu não me esperava de entrar num bairro, e eu estava visitando a cidade, e pela lógica, você tem a noção de conhecer pessoas de 1,90 m, cabelo louro e olhos azuis, que é normal naquela região. E quando eu entrei lá e só vi indiano, cada vez entrando no bairro, indiano, e o taxista falou assim: vamos embora. Eu falei: cara, já passou da hora, vamos embora. Tô super assustado. Eu me senti com medo. Fiquei com medo, aliás, por assalto. Eu não estava, não imaginava que Dinamarca tinha uma comunidade tão pesada, muito forte dentro de Copenhague. Eu fiquei assim assustado, não sabia. Mas tem toda a lógica que a doutora está falando sobre delimitar bairros para que não possa misturar, porque desvaloriza aquela comunidade. Né? Lá meu, Estados Unidos tem alguns locais, alguns estados que é bem forte isso. Eles têm uma cultura de colônia, eu não vou saber te dizer o nome da cidade certinho, mas tem locais que não Não, mas gostam tem. não tem a mesma movimentação É. por exemplo, que Nova York, né? É. Eles são Tem mais a comunidade retirados. japonesa, a italiana, a russa. Tem sim. Só não sei falar o nome da cidade. E lá é Mas muito tem sim. forte essa questão cultural, né? Então, eles não querem muita gente diferente ali perto para não perder a característica Aquela do região. bairro, né? Isso mesmo. A Nos palavra Estados certa é essa. Unidos, eu sei que tem uma limitação assim. Se a pessoa ficar até 30 dias, ela pode locar como short stay. Mas se for menos de 30 dias, o dono do imóvel tem que estar junto. Ele pode Caramba, ter um quarto para short stay, mas ele tem que estar junto na casa. Senão ele pode ser multado, né? Então, caramba, doutor, não sabia não. cada país foi É, vendo que dava para foi se resolver. adaptando, né? Mas por Foi se quê? adaptando. Porque apareceu o short stay, apareceu a necessidade, apareceu os problemas, então o governo teve que verificar o que fazer para alinhar. No Brasil, o maior problema do short stay hoje é condomínio, e justamente porque nas convenções de condomínio, na maioria, eu posso dizer que 99% das convenções, eu tenho a proibição de comércio dentro do condomínio, por algo bem lógico, segurança.
Eu não quero uma alta rotatividade dentro do condomínio. Muito bem. Então, quando eu aplico o short stay dentro do condomínio, eu estou criando uma alta rotatividade de pessoas ali dentro do condomínio. Eu acho melhor. E Condomínio é aí paz, começa o né? conflito. Oi? Condomínio, você quer paz. Quer chegar, não quer ter barulho, não quer, entendeu? Quer paz. Por isso está dentro do condomínio. Sim. Você não quer ficar num bairro normal. Quer paz e tranquilidade, sem barulho, sem nada. Você tem toda a razão. E Tem quer ter lógico. a segurança, né? Ali dentro é pago empresas Principalmente, de segurança. segurança, tem muita coisa Aham. que fica ali. Então, a maior problemática do brasileiro hoje é condomínio, saber se pode o short stay ou não. Temos decisões judiciais, não temos lei ainda. Temos decisões judiciais que vão pela linha do se não estar proibido na convenção, pode. Tem decisão judicial que diz que se não tem previsão, não pode. Então, tem conflito de jurisprudência. A majoritária hoje é: se eu não tenho proibição, eu posso. E aí, como que os condôminos podem resolver esse problema? Levando para a Assembleia, pauta, né, da Assembleia, para poder, vamos proibir ou não. Se tiver na Assembleia votação e quórum suficiente, altera-se a convenção de condomínio, passe o bloqueio e aí não vai poder ter. Né? Um Muito outro bem. problema no Brasil é com o setor hoteleiro, porque já tem locais, né, turísticos que a hotelaria começou a ter queda, né, das suas diárias. Então, eles querem que quem utiliza o short stay pague os mesmos impostos que eles, como hotelaria, pagam. E que tem que usufruir dos mesmos documentos que os hotéis exigem. Porque quando você vai se hospedar, você tem que assinar uma ficha. Eu esqueci o nome dessa ficha, que ela é letrinhas pequenas. É F, alguma coisa. Que é justamente para ter um controle de quem está entrando. Tem algumas orientações sobre o hotel. E quando é feita uma auditoria, uma fiscalização, tem que saber, tem que ter essa informação. Eu tenho um cachorro aqui que fica se sacudindo de vez em quando, tá? Desculpa, gente. Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, uma cama barulhento. Então, o hotel, ele quer que quem utilize short stay tenha as mesmas obrigações que eles, né? Então, por isso que a Muito gente tem bem. que analisar também a lei de turismo. Pô, mas que bacana, cara, que show. Dá uma live aí de umas 2, 3 horas. Doutora, para a gente passar para a próxima pauta, vamos falar sobre seu livro, sobre mentoria. Faz um resumo para a gente. Então, assim, quais são os benefícios realmente da análise de documentação e ou a due diligência? Quais são os benefícios para a gente encerrar essa pauta e vamos partir para outra para falar sobre o seu livro? Eu vou ser direta e reta, então. Os benefícios você não arrumar problema para a tua imobiliária e para as partes. Verdade, Se você não verdade. analisar o documento, se você achar que é só vender, é só aproximar as partes, o risco de faltar informação no teu contrato que vai te dar Boa. um problema ali perto do financiamento ou pós-financiamento, a parte vai atrás de você porque você não orientou, você não viu que tinha uma dívida, você não viu que tinha IPTU em aberto, então ele vai cobrar de você, corretor de imóveis. Resumidamente, é isso, porque é a Ponto obrigação do final. corretor. Muito bem. Deixa eu só dar um oi aqui rapidinho antes que ele saia. George, ele é diretor do PROCON da minha cidade natal, de Vila Velha, Espírito Santo. Forte abraço aí, George. Jean, muito boa noite. Edgar Oliveira, boa noite. Flórida Coca, boa noite. Anselmo, boa noite. Suas lives são boas lives e seus convidados. Absorvo muito conhecimento. Muito obrigado aí, irmão. Graça a Franco, muito boa noite.
E Geisa. Boa noite, Jorge. Obrigado aí, irmão. Forte abraço aí, meu querido.